Evangelho que escreveu segundo Mateus, capítulo 27, versículo 33 até o 44. Diz assim, palavra do nosso Deus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros? A si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que nos visitam, pense em um momento a seguinte situação. Se coloque no lugar de uma mãe, de um pai, aonde eles estão vendo a seguinte cena: o seu filho, ele está preso, está ali naquele momento sendo espancado, sem dó, sem nenhuma piedade. É essa situação que os seus pais estão vendo. No entanto, se você assim é como eu tenho certeza que se você estivesse nessa situação, vendo o seu próprio filho sendo espancado, eu tenho certeza que você não deixaria isso de qualquer maneira. Eu tenho certeza que você que é mãe, que você que é pai, você lutaria com todas as suas forças, mas você não permitiria que o seu filho sofresse nas mãos de outras pessoas. E meus irmãos, quando nós vemos esse tipo de situação, uma situação onde pessoas estão sofrendo de forma injusta, e quando nós olhamos para o amor de uma mãe, para o amor de um pai, nós bem sabemos que, por mais ruim ou desapegado que este pai e essa mãe sejam, eles nunca vão suportar ver o seu filho sofrer de forma inocente, sem fazer nada. No entanto, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para a crucificação do nosso Senhor Jesus, nós vemos que o Deus Pai, aquele que enviou o seu próprio Filho, Ele vê tudo, Ele vê cada golpe, cada zombaria que deram sobre Jesus, cada gota de sangue que foi derramada, e mesmo assim, vendo tudo, mesmo assistindo todo aquele horror, Ele permite que a crucificação aconteça. E por que Deus fez isso? Porque Ele permite que alguém justo, alguém que não fez o mal, alguém que Ele amava muito. Você lembra do momento onde Jesus ele foi batizado por João Batista? O próprio Deus lá do céu, Ele faz questão de falar de forma audível: Este é o meu Filho amado, em que minha alma se compraz, ou seja, Ele tem alegria, deleite. Esse é o sentimento que Deus tinha para com Jesus.
E mesmo sabendo de todo esse sentimento, Deus ele permite isso, permite a crucificação. A resposta para a razão que permite que Deus veja todo aquele mal e não faça nada, a resposta é amor. Amor a pessoas que não são merecedoras. Amor a pessoas injustas, pessoas que não estavam em nenhum momento com interesse de buscar a Deus. Por amor, Deus permite que o seu filho sofra, que o seu filho seja crucificado. Ou seja, meus irmãos, a cruz ele não foi um acidente, não foi algo tramado pelos religiosos da época. Foi algo planejado, decretado pelo próprio Senhor. A cruz não foi um acidente na história. A cruz, ele é o ápice, a demonstração maior de amor, o amor de Deus pelo ser humano. Enquanto nós, sendo pais, faríamos tudo, usaríamos todos os meios para que os nossos filhos não sofressem, o nosso Deus, o Deus Pai, Ele entregou o seu próprio Filho para nos poupar da morte eterna. E por isso o tema da mensagem de hoje é o amor redentor de Cristo, expresso nas suas últimas palavras na cruz. Não sei se você sabe, o nosso Senhor, Ele, no momento da sua crucificação, Ele diz algumas palavras. E nós sabemos que Ele não desperdiça palavras. Ele não joga palavras ao vento. E Ele fala palavras específicas, palavras que trazem muito significado e que demonstram claramente o seu amor. Mas para nós podermos nos achegarmos a esta palavra, precisamos entender o que aconteceu o dia anterior da crucificação. Bom, todos nós sabemos, e alguns talvez não tenham ciência disso, mas antes de ser crucificado, o Senhor Jesus ele celebrou a Páscoa. Ele teve um momento especial de comunhão com os seus discípulos. Nesse momento, onde nós vemos ele tirando as suas próprias vestes, para ensinar os seus discípulos a verdadeira humildade. Diz a palavra do Senhor que ele tira as suas vestes e então lava os pés dos seus discípulos. Logo após desse momento, ele celebra a ceia, ele institui que aquilo deveria acontecer para todo o sempre, enquanto ele não viesse buscar os seus discípulos, e aí então ele canta um hino e vai ao monte. Diz que ele vai até o jardim do Getsêmani, um lugar específico aonde ele tinha o costume de orar. E nesse local o Senhor Jesus, ele é preso, ele é levado até o Sinédrio, que são os religiosos da época, aonde naquele momento ele é acusado injustamente de blasfêmia. E os religiosos daquela época o condenam. E aí tem a ideia de levar Jesus até o governador romano da época, que é Pilatos. Jesus é levado até Pilatos. Pilatos o interroga, mas não encontra nele nenhum crime, nada que possa condenar Jesus à morte. Nós sabemos muito bem da história, é um momento de Páscoa, e tinha-se o costume de soltar um dos prisioneiros. Então Pilatos, ele coloca para que o povo pudesse decidir: quem que vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? A multidão clama com grande voz: queremos Barrabás. O restante você já sabe. Jesus é obrigado a carregar a própria cruz. Na verdade, própria não, porque essa cruz era de Barrabás. Ele leva essa cruz até o local onde o texto nos mostra, um lugar chamado Calvário. Ali, ele é mais uma vez humilhado. Pessoas falam contra ele, zombam dele, blasfemam, e ainda coloca, ele é crucificado entre dois ladrões. E ali, em meio à sua dor, ele pronuncia 7 palavras que mudariam a história para sempre. E a primeira palavra que Jesus ele pronuncia na cruz é uma palavra de perdão. Lá em Lucas, no capítulo 23,
Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus diz: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha que palavra. Jesus, no momento de sua dor, depois daquelas pessoas zombarem da sua cara, repartirem as suas vestes, o humilhar, ao invés de ele rogar uma praga e falar que tudo de ruim aconteça com vocês daqui para frente, ele não faz isso. Ele olha para aquelas pessoas com misericórdia. E ele ora ao Deus Pai e pede em alto e bom som: perdoa eles. Em outras palavras, Jesus estava orando: Pai, gera o verdadeiro arrependimento no coração desses homens. Capacita eles para que eles possam verdadeiramente se arrepender. Porque não há perdão sem arrependimento, sem o reconhecimento dos seus próprios pecados. Então Jesus Cristo, ele pede: Pai, perdoa-os. Perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. E meus irmãos e minhas irmãs, essa pequena frase aqui, ela traz muitas lições para a gente. E também desafios. Por quê? Porque essa frase de Jesus nos ensina que nós devemos perdoar. E não perdoar simplesmente aqueles que vieram até nós nos pedir perdão porque estão arrependidos. Jesus está orando por perdão, mesmo eles ainda ali, como um pecador, sem arrependimento. Meus irmãos, precisamos aprender a fazer isso. Precisamos aprender a imitar esse amor incondicional de Cristo. Perdoar sem que a pessoa mereça, esse é o grande desafio daqueles que são chamados seguidores de Cristo. Perdoar alguém que de fato está arrependido já não é uma tarefa fácil. Agora, você perdoar alguém que nem te pediu perdão, esse é o nosso grande desafio. Então pense na sua vida, pense na sua situação, seja no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua parentela, na sua família. Pense para quem que você precisa liberar perdão. Jesus está ensinando isso. Está nos ensinando que nós devemos amar de forma incondicional, até mesmo os nossos inimigos, aqueles que nos causaram dor e sofrimento. Jesus pede perdão não porque aquelas pessoas mereciam o perdão, mas por graça, pura graça. Se o perdão de Deus, ele quebra então todas as barreiras, como ele, nosso Senhor, oferece lugar para aqueles que se rendem à fé. Isso nos leva à segunda palavra. Ainda nesse capítulo, o Senhor Jesus libera a sua segunda palavra na cruz. No capítulo 23, ainda no versículo 43. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que palavra linda! Que palavra maravilhosa. E essas palavras não são direcionadas a pessoas boas. Nós sabemos muito bem, conforme o texto que nós lemos, que Jesus está pregado entre dois malfeitores, pessoas de má índole. E ali, aqueles malfeitores, eles estão zombando de Jesus. Os dois estão zombando. Ué, você não é médico? O Senhor não é filho de Deus? Desça da cruz. Desça da cruz agora, se és filho de Deus. Eles estavam falando isso com Deus. Mas de repente, um dos ladrões, antes zombador, ele para por um momento. Ele olha para si, olha para tudo que Jesus está ali realizando, né? A atitude de Jesus, parece que cai a ficha. Ele reconhece
que ele é malfeitor e Jesus é alguém inocente. Ele reconhece que Jesus não merecia estar lá. E não somente isso. Provavelmente na hora que ele lê aquela placa, Rei dos Judeus, espera aí, esse alguém é alguém muito importante. É alguém que merece a minha atenção. É alguém que não é deste mundo. E então ele faz um pedido humilde, mas com muita fé. Ele diz: lembra-te de mim, lembra-te. Não peço muita coisa, não peço cura, não peço riqueza. Eu não estou pedindo para que o Senhor me tire daqui dessa cruz. O que eu peço é que o Senhor lembre-se de mim. Eu peço pela sua misericórdia. Em outras palavras, ele está confiando em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. E o mais incrível dessa história é a resposta de Jesus. Porque se fôssemos nós, pessoas pecadoras, pessoas que de fato são culpadas, estão recebendo a paga pelos seus pecados, o que nós fazemos? Normalmente o ser humano, ele faz um desdém. Está vendo? A culpa é sua porque você está sofrendo agora. Nós temos o costume de julgar as pessoas, mas o nosso Senhor Jesus, Ele não faz isso, porque não foi o propósito dele. Ele não veio nesse momento para julgar, para condenar as pessoas, mas o propósito dele era salvar. Então Jesus Cristo, Ele responde a esse pedido de lembrança, um pedido de fé, um pedido de humildade, sem nenhum julgamento, e ele diz essas palavras: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas espera aí, Jesus, esse homem, ele não fez a classe de catecúmenos, ele não foi batizado, ele não frequentou uma igreja, ele não fez lá, não teve ele não retribuiu e pagou pelos seus crimes. Espera aí, Jesus, ele ainda não foi consagrado a evangelista, a obreiro, a pastor? Como assim ele vai estar no paraíso com o Senhor? Só sabe o que ele fez? Não fez coisas boas. Somente as piores pessoas morriam de forma tão cruel na cruz. Ele era um bandido, um criminoso. Ele estava ali de forma justa, pagando pelos seus crimes. E aí Jesus vira para este homem. Um homem que se arrependeu no último minuto da sua vida, no último momento da sua vida, e fala: você vai estar comigo no paraíso. Muitos religiosos não entendem isso. Como assim? Fala que agora está salvo, que agora vai para o céu porque crê em Jesus, mas e tudo que aquela pessoa fez? Mas Jesus não é desse jeito. O Senhor, Ele estava ali na cruz por esse ladrão, para pagar os crimes dele. Estava recebendo a pena que aquele criminoso merecia. Meus irmãos, isso nos traz uma grande lição. Salvação, ir para o céu, estar com Deus por toda a eternidade, não depende de nós, não depende das nossas obras, não depende daquilo que nós podemos realizar como obediência a Deus, quais os rituais que eu vou realizar, não porque eu faço isso para Deus, não depende das suas obras. Salvação depende da graça de Deus. Salvação depende da graça, e essa salvação é oferecida a nós, independentemente da nossa conta de pecado, independentemente daquilo que nós fizemos, quais crimes que nós cometemos. Essa salvação é oferecida aos pecadores, aos piores pecadores. Isso se chama graça, isso se chama amor. E meus irmãos, saber disso, saber que Deus, Ele se revela de forma tão maravilhosa. Jesus revela ali e promete com todas as garantias possíveis que aquele ladrão teria um lugar individual, um lugar especial ao lado dele no paraíso.
nos leva à próxima palavra, que Jesus ele não vê somente essa questão da salvação. Jesus ele estende esta graça, este amor à sua família, aqueles que o amam. A terceira palavra de Cristo na cruz se encontra lá em João, no capítulo 19, versículo 26 e 27, que é uma palavra de cuidado, uma palavra de provisão. Qual que é a cena? Nós sabemos que Jesus está o quê? Sendo crucificado. Mas há pessoas vendo ali, há pessoas assistindo todo aquele espetáculo de salvação. No meio daquela multidão, há uma pessoa muito especial para Jesus. A mãe dele. Maria está ali. Naquele momento, conforme a nossa ilustração no início, vendo seu filho sofrer, mas não podia fazer nada por ele. Ela está totalmente incapacitada, ela não tem nenhuma condição de ajudar o seu filho nesse momento. Ela está sofrendo. Se nós, quando nós não vamos nos comparar, mas quando a gente vê os nossos filhos com resfriado, com uma dor de barriga, com uma febre, sentindo dor, e a gente não pode fazer nada, a gente já fica meio em pânico, e agora o que eu vou fazer? Quando nossos filhos crescem, muitas das vezes nós vemos eles andando por caminhos errados, e a gente se sente ali incapaz. Eu ensinei ele no caminho certo, eu ensinei ele a fazer as coisas certas, mas ele não quer seguir o caminho que eu ensinei, não quer seguir esta vida. Isso nos traz sofrimento, nos faz de fato sofrer. Agora se coloque no lugar de Maria, vendo seu filho, aquele menino que foi prometido, aquele menino que ela amamentou, aquele menino que de fato ela cuidou, viu crescer. Agora esse menino é um homem e ele está ali na cruz, de forma injusta, não porque ele cometeu um crime e ele está pagando pelos seus crimes, ele está de forma injusta. Imagine o sofrimento de Maria, imagine o seu coração. Jesus também estava sofrendo. Você acha que é fácil ter as suas mãos perfuradas, os seus pés perfurados, estar ali naquela posição totalmente desconfortável de sofrimento? No nosso momento de dor, o que nós fazemos? Não, peraí, deixa eu cuidar de mim, do meu sofrimento. Mas naquele momento de sofrimento, Jesus, ele não olha somente para si. Ele vê a sua mãe. Mas é interessante que Jesus ele não chama sua mãe, não chama Maria de mãe. Falou, mãezinha, não fica assim. Ele não tenta consolá-la dessa forma. Não chores, mãe. Ele fala de forma diferente. Ele chama ela de mulher. Fala, mulher, eis aí o seu filho. E por que Jesus ele faz isso? Porque ele chama a sua mãe, aquela pessoa que ele ama, de mulher. Primeiro motivo é porque Jesus, ele queria de uma maneira, como posso dizer, afetiva, atenuar o impacto daquele sofrimento no coração da sua mãe. Imagine a mãe dele escutando, mãe, não chores. Com certeza cortaria o coração de Maria. Mas há um segundo motivo por que Jesus ele chama a sua mãe de mulher naquele momento. É por causa que agora ele não era o seu filho que estava ali. Agora na cruz ele é o Cordeiro de Deus, o Senhor que estava morrendo pelos pecados do seu povo, como foi anunciado quando Maria não estava nem com Jesus no ventre. Quando o anjo aparece para Maria e fala, Maria, você vai ficar grávida, você foi agraciada por Deus, você vai ficar grávida do Espírito Santo de uma forma sobrenatural, e você vai ter esse menino, e você vai colocar o nome desse menino de Jesus, porque ele levará os pecados do seu povo. Foi anunciado quando? Antes da concepção de Jesus Cristo, antes de ele estar no ventre. Maria já sabia disso, você vai ver os relatos que ela guardava tudo isso no coração. Mas é muito difícil para uma mãe ver o seu filho indo embora,
seu filho crescer e falar: agora, mãe, eu sou adulto. Então Jesus estava querendo cortar esse vínculo, mostrar que agora ele estava ali com ternura, com muito amor, mas mostrando que ele agora era Senhor e ele estava ali na cruz por ela, pelos pecados da sua própria mãe. Que a palavra de Deus é bem clara, que todos pecaram, inclusive Maria, inclusive a mãe de Jesus. Ela também nasceu em pecado. E Jesus também estava levando os pecados da sua própria mãe. Mas ele sabia que naquele momento ela ia ficar desamparada. Então ele provê esse cuidado. Ele chama o seu discípulo amado, que diz no texto, né? Que é João, e fala: João, cuide da sua mãe agora. Mãe, aí está o seu filho. Ele vai cuidar de você. Meus irmãos, o Senhor Jesus cuida de nós. Ele cuida do seu povo nos mínimos detalhes. Salvador, no momento de sua maior dor, de sua maior aflição, ele encontra tempo, força para se importar com o sofrimento alheio. Esse é o nosso Salvador. Esse é o Deus que nós servimos e amamos. E assim como ele atentou para o sofrimento de Maria, ele também se importa conosco. Deus, ele se importa com os nossos sofrimentos. Deus, ele se importa com cada lágrima que nós derramamos. Ele se importa com os anseios do nosso coração, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos tira a paz. E ele cuida de cada um de nós. Por isso, sigamos o conselho do apóstolo Pedro. Lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade. E ele diz: porque ele tem cuidado de cada um de nós. No cuidado familiar, agora nós entramos em outro período da crucificação. Escuridão profunda. Diz que o céu se fechou. E Jesus então grita palavras que revelam o custo de nossa redenção. Quarta palavra foi uma palavra de angústia. Mateus, no capítulo 27, versículo 46, diz que por 3 horas o céu se fechou. Ficou uma escuridão tremenda. E aí Jesus está ali, em silêncio. Conforme o próprio Isaías, no capítulo 53, diz que ele estava como uma ovelha muda. Ele fica em silêncio no período de 3 horas, sofrendo. E o que ele está fazendo? O que ele está passando naquele momento? Diz que ele está bebendo todo o cálice da ira de Deus. Ele está carregando os nossos pecados. A palavra de Deus diz que Deus não pode nem contemplar a iniquidade. Deus, ele não fica olhando, não pode ver, a iniquidade não pode estar diante dele. Quando ele vê a iniquidade, ele vira o rosto. E agora ele vê o seu próprio filho, o Cordeiro de Deus, carregando a iniquidade do mundo inteiro. E o que Deus faz? Ele não somente vira o rosto para o seu filho amado, ele desampara, ele vira as costas. Jesus agora está sozinho, está totalmente desamparado, tanto que nesse momento, depois de 3 horas de escuridão, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o pai teve que abandonar o seu filho. Sabe para quê? Para que nós não fôssemos desamparados. Naquele momento de escuridão, nós vemos o custo do nosso pecado. Ser abandonado pelo seu próprio pai. Ser desprezado pelo seu próprio pai. Isso nos prova que o amor de Cristo é sem medida. É um amor que, como o apóstolo Paulo disse, nos constrange. Como alguém pode estar disposto a sofrer desta maneira por mim? Por mim. Logo eu, tão falho e tão pecador. Mas ele fez isso. Ele experimentou o mais profundo de todos os silêncios, que é o silêncio do próprio Pai.
Mas num suspiro ali, ele rasga o seu peito de agonia. Mostra que ele estava com sede, revelando a sua plena humanidade. A quinta palavra é uma palavra de agonia. Agora em João, no capítulo 19, versículo 28, fala que Jesus ele está sofrendo. Ele sofre cada momento ali é como se fosse uma tortura, cada minuto, cada segundo pregado naquela cruz, ele sente na sua carne. Seus músculos estão se contraindo, dificultando ali a sua respiração. Seu corpo está extremamente exausto. E naquele momento, sua boca seca. E ele diz: tenho sede. É isso que diz a palavra. Tenho sede. No momento da sua morte, ele se preocupa conosco. Ele se preocupa em mostrar que aquele que estava morrendo, sendo pregado na cruz, sofrendo, não era um fantasma, não era um espírito, não era uma encenação, ou como outras religiões falam, principalmente o islamismo, fala que é uma simulação. Deus estava... Não é. Isso estava acontecendo de fato, de verdade. Jesus Cristo, o Deus encarnado que nós vemos no primeiro capítulo de João, o Deus Todo-Poderoso, aquele que quando Isaías ele tem uma visão de Deus, ele vê que Deus está sentado no alto e sublime trono, e aí os anjos estão ali clamando: Santo, 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 esse Deus grandioso que criou os céus e a terra e sustenta com o poder da sua palavra. Ele se fez carne, ele desceu no nosso nível. O Deus Todo-Poderoso, ele se encarnou de fato, ele se tornou homem, ele viveu, ele sofreu, ele morreu de fato. E ele prova isso com essas palavras. Ele diz: eu tenho sede. Espírito não tem sede, fantasma não tem sede. Jesus estava mostrando que ele era de fato humano. Se Jesus era de fato humano, a sua dor era real. Jesus ele sofre e ele sabe o que é sofrer, mesmo hoje. Ele sentiu a dor. E a palavra de Deus fala, porque ele sentiu essa dor, porque ele sofreu e porque ele de fato viveu como um ser humano, ele pode nos socorrer nas nossas fraquezas. Sabe, os momentos da nossa vida onde nós não sabemos muito bem o que fazer, sabe, o momento que aperta, o momento que de fato nós sofremos. E aí a gente vai fazer o quê? Eu vou orar. A gente olha para a cruz e a gente fala assim: eu vou orar a Deus, mas às vezes parece que Deus está tão distante. Será que Deus sabe o que eu estou sofrendo? Sabe. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe, ele mostra que ele se identifica conosco. Mas aqui é uma graça aqui para a gente. Diz que ele teve sede, mas em outro momento ele diz ser a água que sacia toda a nossa sede. Ele oferece essa água viva que sacia a nossa sede. Então ele sente sede naquele momento de dor, de sofrimento. Mas calma, o brado de vitória está chegando. Cristo, ele dá o seu brado de vitória. João capítulo 19, versículo 30, mostra que de fato, aquilo que Deus, o Pai, deu a ele completou. Ele dá o seu brado de vitória. Ele diz, depois de 6 horas de agonia na cruz, ele dá um grito e ele diz: está consumado. Está pago, a dívida foi paga integralmente. Nada mais precisa ser feito para que essa dívida, para que as pessoas alcançarem a salvação. Só que esse grito não é somente de acabou as dívidas foram pagas, os pecados foram de fato pagos, mas ele também estava anunciando o fim do seu sofrimento. Esta é a 6ª palavra, está consumado, e resta apenas uma. Ou seja, ele está completando o seu trabalho. Ele está ali nesse momento dizendo: não dá mais o que fazer. Eu paguei por todos os pecados. Eu paguei por todos
todas as suas mentiras, todos os seus enganos, seus adultérios, seus roubos, suas idolatrias. Eu paguei por tudo. E o que me faz lembrar da história de um jovem. O jovem ele chegou até o pastor e disse: pastor, como que eu faço para alcançar a salvação? Eu quero ir para o céu, eu quero morar com Jesus, eu quero morar com Deus por toda a minha vida, por toda a eternidade. Como que eu faço para conquistar? O que eu posso fazer para ser salvo? Aí diz que o pastor, então, ele olha para aquele jovem e fala: menino, já foi, já passou. Não tem mais o que fazer. É tarde demais para você fazer essa pergunta. Tudo já foi feito por Cristo na cruz. Não há mais preço para pagar. A única coisa que você deve fazer é crer, é depositar a sua confiança em Jesus Cristo. E meus irmãos, é isso que nós devemos fazer nessa noite. Você tem que parar nessa noite de tentar merecer a salvação. Não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que viver uma vida assim, assim, assado, para merecer a salvação. Esse grito de Jesus Cristo está pago, nos mostra que tudo que nos resta é receber essa salvação, mas não de qualquer jeito, com fé, com confiança, que Jesus Cristo já conquistou a nossa vitória. E agora chegamos no último suspiro de Jesus. Diz que ele se entrega ao Pai e mostra qual é o nosso caminho. A última palavra de Cristo foi uma palavra de confiança lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 46. Jesus vai dar seu último fôlego. Ele já disse: está completado, está tudo certo, já foi pago, não há mais o que fazer. E o que ele faz? Ele sabe que ele vai morrer. Ele entrega então o seu espírito. Ele ergue os olhos para o céu e grita: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E após essas palavras, acontece exatamente isso. Silêncio. Não há mais palavras. Mas não somente isso. A terra começa a tremer. Diz que o véu do templo, ele se rasga de alto a baixo. Não para aqueles que estão de fora possam entrar no Santo dos Santos, mas para aquele que está lá no Santo dos Santos, possa agora ter comunhão com os pecadores do lado de fora. E diz que o véu se rasga depois da morte de Cristo. O Cordeiro de Deus, ele completa o seu sacrifício. Ele satisfaz toda a justiça de Deus e termina ali toda a sua obra. E ele morre em desespero. E agora eu vou morrer, o que será de mim? Não, ele morre em paz, sereno. Essa é a ideia desse texto. Ele diz que quando ele fala: Pai, entrega, nas tuas mãos entrega o meu espírito, transmite essa serenidade, essa paz. Eu estou seguro, Pai, nas tuas mãos. E é nas tuas mãos que eu entrego o meu espírito. E aqui surge uma pergunta: se por acaso Deus chamar a sua senha hoje, você vai ter essa serenidade? Você pode, de alguma maneira, dizer: Pai, ó Deus, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, a minha vida. Você tem esse tipo de confiança? Jesus nos mostra que é isso, é esse o nosso caminho. Nós devemos ter confiança total na providência de Deus, seja nas coisas pequenas da vida, trabalho, família, casamento, provisão, boletos, contas para pagar. Eu devo confiar em Deus. Se Jesus confiou a sua vida e o Pai o recebeu, com certeza Ele vai cuidar também de todos os detalhes da nossa vida. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, com essas 7 palavras, com esses 7 brados de Deus ressoando no seu coração, só resta uma pergunta: o que vamos fazer? Qual vai ser a sua resposta a este grande amor, a este amor maravilhoso, um amor sem medida? Você está agora diante da cruz de Cristo.
Ele pagou o preço, ele derramou o seu sangue, ele venceu a morte, porque ele não permaneceu morto. Nós bem sabemos que no terceiro dia ele ressuscitou. E eu te pergunto, você crê nesse Jesus de todo o seu coração, esse Jesus que morreu pelos seus pecados, e esse Jesus que ressuscitou, está ao lado de Deus? Pai, você crê nisso? Você confia que Jesus morreu pelos seus pecados? Isso é uma resposta que você tem que dar para Deus, não para mim. E é uma resposta que cada um tem que dar individualmente. Você tem que entregar a sua vida na mão de Deus. E a Bíblia fala que quando você faz isso, assim como aquele ladrão na cruz, quando você confia em Deus de todo o seu coração, reconhece os seus pecados e crê no Senhor Jesus, você é salvo. Você recebe a justificação. Em outras palavras, você é aceito na presença de Deus, na família de Deus, por causa das obras de Jesus Cristo, por causa do sacrifício dele. Você é aceito como alguém que nunca pecou. É assim que Deus te olha e te vê quando você confia em Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, hoje e sempre. Eu quero convidar você, em resposta a essa mensagem, você cantar este próximo cântico conosco. Vamos ficar de pé.